Olá, chuchus! Como é que vocês estão? Eu sou a Babi e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo começa já de um jeito diferente, não sei se vocês repararam, mas estamos tão chique, a gente tá chique. A gente comprou equipamentos novos para conseguir gravar os vídeos e trazer mais qualidade para vocês, no caso, esse microfone e a ring light que está iluminando esse vídeo agora. E assim, eu espero muito que vocês gostem e que melhore realmente a qualidade para vocês. E é tudo para vocês e ficar bom, né, o vídeo para vocês. E é isso, o vídeo de hoje, gente, vai ser, como vocês viram no título, eu contando, né, o testemunho, o relato do meu batismo. Pra quem não sabe, eu sou da CCB, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida como a Igreja do Véu ou a Igreja do Glória. E é isso, vai ser tipo um bate-papo mais aqui pra gente conversar um pouquinho, pra vocês conhecerem mais um pouco sobre a minha fé, sobre o meu batismo em si. Porque tem muita gente também que me pergunta lá no meu Instagram. Pra quem não me segue, já me segue lá, o arroba tá passando aqui na tela. E é isso, bora pro vídeo. Gente, releva se eu ficar assim, com o dedo, porque eu ainda tô me acostumando com esse microfone, ainda acostumei a gravar assim. Tô tentando achar um jeito de colocar aqui na roupa, conseguir falar, mas ele fica um pouco longe da minha boca, mas enfim, eu vou me acostumando, a gente vai se adaptando aos pouquinhos. Então, o vídeo de hoje, a gente vai ter uma conversinha aqui sobre o meu testemunho, né, sobre o meu batismo. É tipo um rito de passagem na vida de todo cristão. Quem frequenta a igreja, né, sabe como é importante esse rito de passagem, né, digamos assim. É a coisa mais especial e única na vida de todo cristão. É algo muito especial pra mim e foi uma obra muito bonita. No meu caso, eu acho que assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nem preciso pensar duas vezes. Foi realmente a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Foi o dia mais especial que eu já tive. Então é isso. Eu vou começar contando pra vocês que a minha crença vem de berço, ou seja, os meus pais já eram da congregação quando eu nasci. No caso, meu pai foi da congregação primeiro, né, e apresentou a igreja pra minha mãe quando eles se conheceram. E aí depois eles trilharam um caminho até eu e minha irmã nascer. E primeiro veio minha irmã e todo o cultinho de jovem, gente, todo o cultinho de jovem que tinha. Minha mãe levava nós, meu pai também levava uma época. E assim, a gente sempre gostou de ir, eu e minha irmã, né? A gente tava sempre junta. Eu, a minha irmã, minha mãe, e a gente recitava lá na frente. Eu tinha muita vergonha de recitar desde criancinha, mas eu ia. E eu ia porque falava: "Não, não é pra mim, não é pra ninguém, é pra Deus, eu tenho que ir lá na frente recitar". E eu lembro que eu tinha muita dificuldade em decorar os versinhos. Eu demorava, tipo, mais de uma semana pra conseguir decorar. E quando chegava no domingo, do dia de recitar, a irmã tinha que falar pra mim. Eu ficava muito chateada com isso, né? Por mais que eu ainda era pequenininha e todo mundo ali ainda lia e tudo mais, eu tinha muito, não sei, uma vergonha, assim, porque eu sentia que eu precisava mesmo decorar, porque era a palavra de Deus e tudo mais. E aí foi crescendo, foi passando o tempo. Eu fiz os meus 14, 15 anos, época da adolescência, época difícil. E como todo adolescente, né, gente? Faz bobageira, faz coisa que desagrada os pais, faz coisa que nem sabe por que tá fazendo. Então, assim, Deus permitiu, foi uma época em que Deus permitiu na minha vida que eu passasse por algumas turbulências, digamos assim, né, da fase da adolescência em si. Tive amizades não benéficas, tive atitudes que não foram muito boas, assim, ao olhar de Deus. Fraqueza, toda hora a gente tava errando. Aí teve uma época também que eu parei, simplesmente parei de ir congregar. Cheguei pra minha... Na verdade, eu nem cheguei pra minha mãe, eu só, tipo, parei. E a minha mãe me questionou, falou: "Por quê, filha? Por que você parou de ir? Você não quer mais ir na igreja?" Porque minha mãe sempre me ensinou a ir na igreja. Ela ia junto comigo. Então ela ficou me questionando, aí chegou os meus 16, mais ou menos, por aí. E eu voltei. Mas tava naquelas, tipo, vai, para, depois vai de novo, depois para de novo, fica um tempo, sabe? Aquela turbulência. E era muita coisa acontecendo na escola, na época da escola, tava já começando o ensino médio, muitas provas, e nessa época também eu passei por bullying na escola. Desde muito antes eu passava, mas nessa época foi um pouco mais forte. Até porque eu também estava passando por processos difíceis, assim, de lidar, né? E acaba que isso enfraquece. Nossa fé vai. Não é pra acontecer, mas acaba que acontece. E a gente acaba ficando fraca. E, enfim.
Passando um pouquinho mais pra frente, nessa época eu já tava um pouquinho mais firme assim na igreja, eu tinha feito umas amizades também na escola que eram amizades que me aproximavam de Deus. Então assim, eu tava um pouco mais focada nessa parte. Veio a pandemia, mudou tudo, todo mundo, né, teve que se adaptar e a gente começou a assistir os cultos online aqui em casa, eu e minha mãe. A gente sempre assistia, a minha irmã e meu cunhado às vezes também assistiam com a gente, mas era mais eu e minha mãe mesmo. A gente sentava ali no sofá, colocava o nosso véu, ajoelhava, orava, escutava a palavra e Deus operou bastante naquela época também da pandemia. Por mais que teve diversas causas ali, várias coisas ruins que aconteceram, também teve muita obra, Deus operou demais no nosso meio. Eu tenho a agradecer por isso, né? Então, passou a pandemia, veio 2021, foi na época ali em que a gente estava voltando, né, da pandemia, voltando aos poucos ao trabalho, a se adaptar às coisas de volta, a sair de casa, já tomamos a vacina. Aconteceu uma tragédia, digamos assim, mas foi um baque. Sabe, quando você, tipo, você tá bem, aí daqui a pouco, pá, acaba que você perde totalmente tudo. Foi uma época que eu perdi uma pessoa muito, muito especial. E essa parte é importante porque ela é totalmente o ponto do momento em que eu cheguei pra batizar. Então, assim, eu perdi essa pessoa para, né, o suicídio. Então, foi muito difícil. Eu fiquei de luto por muito, muito tempo. Entrei em uma crise muito depressiva, fiquei deprimida, depressiva. A ansiedade começou a ter vários picos naquela época e eu fiquei de 2021 até 2022, comecinho de 2023, naquela fase do luto. E cada dia mais difícil e eu me culpava Deus e eu, sabe, era muita coisa ao mesmo tempo. E também naquela mesma época não, 2022, comecinho de 2022, eu acho que foi. Eu fui chamada pra trabalhar, comecei a trabalhar, fui contratada pra trabalhar num mercado, na época, que ia inaugurar, e eu comecei a trabalhar, fui com a ajuda de Deus, né, porque eu tava precisando, eu tava buscando, e Deus apareceu, assim, já tava um pouquinho melhor por conta do luto, né, mas enfim, a gente vai levando. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei 6 meses, e nesses 6 meses, gente, posso dizer pra vocês que aconteceu muita, muita, muita coisa. Que assim, coisa que eu mesma não me orgulho até o dia de hoje, que eu fiz, que coisas horríveis, coisas que eu não, sabe, é difícil de falar sobre isso, mas tive que passar, e são processos, é coisas que a gente precisa mesmo passar, porque faz parte do plano e a gente não sabe, só Deus sabe o nosso futuro, tudo tem um propósito, né? Mas enfim. Passado aquela época, eu saí, fui demitida, né? E eu tava louca pra ser demitida. Se eu não fosse demitida naquele mesmo dia, eu tinha até comentado com uma colega. Eu falei assim: não, eu mesma vou pedir as contas, não sei o quê. Deus foi tão grandioso que me demitiram e eu consegui, né, meu dinheirinho. E aí, a partir daquele momento, eu me senti livre. Foi como se tivesse me libertado de algo que tava me prendendo. Porque nessa época que eu fiquei trabalhando no mercado, eu parei de congregar, parei de orar, eu parei de fazer tudo aquilo que Deus gostava que eu fazia e que era bom pra minha alma. E eu desanimei completamente, eu tava em uma crise completamente depressiva, eu tava revoltada com tudo, com a pessoa que eu tinha perdido, comigo mesma, sabe? Aquela raiva dentro de mim. E eu acho que realmente todo mundo que tava ao meu redor, meus amigos, a minha família, eles viam o jeito que eu tava, mas ninguém falou nada, mas eu sei que todo mundo notou. E enfim, minha mãe sempre orando por mim, e naquela época eu parei de congregar. E voltando assim que eu saí do mercado, foi como algo tivesse saído assim de mim, um peso. Então eu voltei a congregar e comecei o meu processo de pedir perdão para Deus por tudo que eu tinha feito naquela época, pelas vezes que eu fui contra ele, que eu falei mal, que eu, sabe, toda aquela raiva que eu sentia dentro de mim, por mim mesma, por muitas vezes eu falei mal, muito, muito mal da graça e de Deus. Então aquilo foi me corroendo e eu fui me sentindo tão pequena, e eu acabei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? E nessa época eu voltei a congregar e comecei todo dia a congregar firme. Todo dia que tinha culto eu ia, chamava minha mãe
E todo culto que tinha, eu pedia perdão. Dentro de casa, toda oportunidade que eu tinha de orar, eu tava orando, eu tava lendo a Bíblia, tava me consagrando cada dia mais, tentando ser melhor e tentando apagar todos os erros que eu tinha cometido. Porque a partir do momento que a gente comete erro, a gente quer pedir perdão e a gente não sente que a gente foi realmente perdoado, porque as mágoas do passado vêm, o inimigo vem na nossa cabeça, fica toda hora falando: "Ai, sabe aquilo que você fez? Lembra daquilo que você falou e que não sei o que e blá blá blá". Isso acaba enfraquecendo demais o crente. Todo mundo que é crente sabe disso. É as provas, é o inimigo que vem, é tanta coisa, tanta tribulação. Mas Deus tem o tempo certo e determinado para todas as coisas, né? E aí, passado um tempinho, Deus permitiu também que eu voltasse a estudar música, porque eu tinha parado. E essa foi uma parte muito importante pra mim, porque é uma coisa que eu faço pra Deus. Eu amo a música, amo tocar. Quando é pra Jesus é melhor ainda. Então eu voltei a estudar e teve um certo dia, congreguei e Deus mandou na palavra, eu lembro até hoje. Você não é do mundo e as coisas que você fez no passado não definem quem você é. E a culpa não é sua, nunca foi sua. E naquela hora eu peguei aquela palavra e coloquei dentro do meu coração, assim. Porque essa era uma das frases que eu mais repetia pra mim mesma desde o luto, né? Que era culpa minha, que a pessoa tinha feito aquilo com ela por conta de mim, por conta do que eu tinha feito ou algo que eu tinha falado, porque eu não fui falar com a pessoa quando eu tinha a oportunidade de falar, e enfim. Depois daquela palavra, foi tipo um carinho no meu coração, foi um alívio. Chegamos até o dia da minha conversão, de fato, que sim, gente, minha conversão foi antes do meu batismo. Tem conversões que acontecem depois do batismo, né, que a pessoa se converte, Deus converte a pessoa depois, mas eu creio que a minha foi antes, porque desde antes do meu batismo eu já mudei totalmente. As minhas vestes, eu joguei fora, gente, muita roupa, eu nem doei porque não era roupa pra se doar pra outra pessoa, não era uma coisa que eu queria que outra pessoa vestisse. De tanto, assim, escandaloso e vulgar que era. Então, joguei muita roupa fora, mudei minhas vestes e comecei a me portar melhor, a falar diferente, a agir de um modo mais sereno, mais calmo, sabe? Porque eu sempre fui muito estressada. Pra quem me vê aqui, não parece, eu sei, mas eu sou muito estressada, sem paciência. Então, eu comecei a mudar isso dentro de mim e a pedir a guia de Deus, né? Falar assim: Deus, me ajuda, me dá a guia, o que eu preciso fazer pra ser uma pessoa melhor, pra ser uma filha melhor pra você e pra ser um exemplo, né? E isso foi aos pouquinhos, Deus foi me moldando e chegou o dia, o grande dia do meu batismo. Tava muito nervosa. Até hoje que foi eu e minha mãe, a gente foi num casamento de uma irmã amiga nossa. E depois do casamento à tarde teria um batismo na congregação do Dom Pedro aqui em Campinas. E seria também a inauguração do tanque de batismo novo, né, da igreja. E a gente foi convidada para ir. Depois desse casamento, nós fomos. Não tava assim pensando muito, não. Eu só fui porque era o primeiro batismo que eu ia depois de muito tempo. Eu falei que eu falava pra minha mãe que eu queria muito do batismo. Só que eu tinha medo, minha mãe também tinha medo de eu batizar e não conseguir. Aquele medo que todos os pais têm dos filhos acabarem caindo ou acontecer alguma coisa por serem muito novos. Só que na época eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 21, quase 22. Eu já tinha uma cabeça assim muito diferente de quando eu era mais nova, adolescente na época. Porque eu já quis uma vez me batizar, só que eu não tinha muita maturidade, minha cabeça era muito de novinha. Chegamos no dia, na hora lá na igreja, né? E a palavra foi gloriosa, foi maravilhosa, os hinos, tudo. Na hora que o Senhor dava pro irmão pregar, pregou muito. E minha mãe me contou depois do batismo, né, que o irmão que estava atendendo no dia, ele é um pouquinho rígido. Então, assim, minha mãe pensou com ela, falou assim: ah, minha Bárbara não vai batizar, porque por causa desse irmão e não sei o que, não sei o que lá. E nessa hora o irmão tava falando muito sobre a doutrina, né, a doutrina da congregação e a doutrina que tá na Bíblia pra nós, falando sobre as vestes curtas, sobre os cabelos das irmãs, sobre as unhas, e é uma coisa que eu sempre gostei, de pintar minhas unhas, de passar maquiagem, às vezes algum rímel, alguma coisinha. Eu gosto muito de me cuidar e até hoje eu sou assim. E enfim, minha mãe contou isso pra mim. E na hora que o irmão tava falando essas coisas, eu meio que tipo assim, vou relevar, né? E porque eu também tinha uma coisa de feminismo
dentro de mim. Na época que eu trabalhei no mercado, eu comecei com essas loucuras, essas doideiras, né? Feminismo pra cá, feminismo pra lá, e enfim. E Jesus foi tirando isso também de mim, porque não é o feminismo que ele quer que eu tenha, e sim a feminilidade. É Deus no centro de tudo, e ele coloca a gente em todos os lugares, e ele honra a nossa cabeça. Assim que o irmão falou essas coisas, eu já fiquei meio assim. Mas na hora da palavra, gente, eu não me segurava, o tanto que eu chorei, o tanto que eu berrei. Nossa, era glória pra cá e glória pra lá. Eu tirei uma fotinha com a minha mãe, depois que eu saí do tanque de batismo, vou colocar aqui pra vocês se eu conseguir. E eu tava com o cabelo molhado ainda, minha mãe também tava toda feliz, a gente tava toda feliz. E assim, eu não acho muito legal, né, gravar batismo, etc, dentro da igreja, porque é um lugar santo e é uma coisa santa ali. Mas aconteceu de gravarem o meu batismo quando eu tava indo nas águas, e eu vou colocar um printzinho aqui pra vocês verem como eu tava, tadinha, toda vermelha. Mas eu tava sentindo muita presença de Deus naquela hora. E foi assim, foi maravilhoso. Foi algo estupendo que não dá pra explicar, sabe, em palavras. É só realmente sentir. E foi na hora eu tava com um salto, gente, desse tamanho. Eu tirei o salto porque eu não tava aguentando. Tava lotado, muito lotado. Tava todo mundo em pé. E eu tava ali em frente ao púlpito, assim, em pé. E não tinha nem como passar direito pra ir pra porta lá pros vestiários, se trocar. Começou a tocar um hino em específico e eu fui. Gente, eu catei o meu sapato e joguei no chão. Eu joguei com tudo assim no chão, fui correndo. Eu quis dar risada, eu quis chorar, eu quis tanta coisa ao mesmo tempo. Um nervoso, assim, uma euforia. Eu fui, me troquei. E na hora que eu tava me trocando, eu só conseguia tremer e dar glória a Deus. Eu não conseguia fazer mais nada. As irmãs me ajudaram a me trocar, a me colocar as minhas vestes. E eu desci no tanque. Gente, foi a sensação mais maravilhosa que eu já tive no mundo. Sério, não tem coisa melhor do que a gente fazer a vontade de Deus e fazer as coisas pra Deus. Então, foi o dia mais importante, sim, da minha vida. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou filha de Deus. Desde então, tem sido uma caminhada difícil, sim. Muitas provas, muitas lutas. O que antes tinha muitas provas, agora triplicou. Mas Jesus está com a gente, tem dado força, muita obra tem acontecido também, muita coisa. Foi isso. Eu espero muito, muito continuar nessa caminhada. E todo dia eu tô tentando buscar melhorar para Jesus. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. A cada dia ninguém é perfeito, todo mundo comete erros. Tem coisa ainda que eu faço que eu acho que desagrada a Deus. Fraquezas minhas, mas enfim. E no dia 8 de maio agora vão se completar 10 meses de batismo. 10 meses que o Senhor me chamou nas águas. Eu tô muito feliz, passou muito rápido, meu Deus do céu, 10 meses, daqui a pouco já faz um ano, como assim? Mas eu quero que passe rápido logo pra mim testemunhar. Sabe quando eu vejo as pessoas testemunhando lá na frente, falando: ai, que Deus me chamou na graça, já fazem 46 anos. Eu fico assim, meu Deus, quanto tempo! E eu quero isso, sabe? Eu quero servir ao Senhor até quando eu ficar velhinha, de cabelinho branco, muitos e muitos anos ainda. Minha maior felicidade. Então, sempre quando eu completo algum mês de batizada, eu comemoro, eu posto, eu oro, eu converso com Deus, eu faço alguma coisa especial. Porque é um dia especial, é como se fosse um aniversário pra mim, sabe? Uma data comemorativa, uma data maravilhosa que me marcou. E uma das coisas que mais me ajudou nessa caminhada, nesse trajeto aí, pra voltar a servir a Deus, a congregar, a ter um relacionamento assim com Jesus mais íntimo, foi ler a Bíblia, que é uma das coisas que eu mais amo e que eu mais indico pra todo mundo que quer voltar a ter uma vida, a ter fé, a confiar em Deus, é ler a Bíblia. E anotar, olha o tanto de coisa que tá anotada aqui, tem muitas anotações dentro dessa Bíblia. Ela é maravilhosa, é o meu porto seguro, toda hora eu tô lendo ela. Minha melhor amiga também. A gente sofre cada coisa que, menina, tanta coisa. E pra quem tem dúvidas sobre batismo da congregação, quem vai ter, né, algum tipo de dúvida, porque o nosso batismo ele é um pouco diferente das outras igrejas. Vou tentar explicar brevemente aqui pra vocês. Começando pelo fato de que eu batizei com 20 anos. Então, assim, demorou todo esse trajeto aí da minha vida até o Senhor me chamar. Então, como que acontece? O batismo da CCB, ele não é algo marcado, né? E não é algo previsto. A gente não sabe quando vai acontecer. A gente frequenta batismos, a gente vai desde pequenininha, a gente é aconselhado aí, né? Se eu não me engano, crianças podem batizar a partir dos 12 anos, se já tiverem
a promessa de evidências de novas línguas. Se não me engano, é essa a idade, 12 anos. Mas se ainda não tiver essa promessa da evidência das novas línguas e tiver 12 anos, não pode batizar. Então tem que esperar até ter 13 ou 14 anos. É um outro ponto importante. Como que acontece de fato o batismo, né? A gente busca bastante a Deus, não é algo, que nem eu falei antes, não é algo previsto, não é algo que a gente marca. Jesus toca no nosso coração, né? O Espírito Santo toca no nosso coração e a gente sente, na hora que a gente tá lá no batismo, de ir batizar, de descer as águas. Já aconteceu muito batismo que eu fui e eu não senti de batizar. Então, por isso que tem um tempo certinho, sabe, para cada um. Com 20 anos de idade que o Senhor me chamou na graça, mas desde pequenininha eu sirvo a Ele. Tem um tempo determinado e eu gosto muito de falar isso. Vocês vão reparar que eu falei demais isso, né? Tudo tem um tempo determinado e realmente, tudo tem um tempo determinado. Tem tempo determinado para tristeza, tem tempo determinado para prova, tem tempo determinado para luta, tem tempo determinado para vitória e tem um tempo determinado para cada um do dia do batismo. Esse dia foi o meu dia, que é o dia 8 de julho, que foi o meu dia predestinado, né? Desde esse dia eu comemoro cada mês como se fosse a vez que eu fui lá me batizar. É isso, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona, né, o batismo da congregação. Acabou que eu me perdi um pouquinho aqui na explicação, mas enfim, acho que vocês entenderam como que funciona, né? Não é algo previsto, a gente sente, é o Espírito Santo quem envia, e a gente sente no nosso coração ali no momento de descer as águas, e é uma virtude inexplicável, que não dá pra explicar em palavra nenhuma, porque é o sentir, é a nossa alma que sente, é algo dentro da gente, então é um pouco complexo de explicar. Enfim, é isso. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado um pouquinho da minha história, minha trajetória com Deus. Quem não sabia que eu era da CCB, né, da Congregação Cristã no Brasil, tá aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixem um like de vocês para me ajudar. Estamos começando esse canal agora, né? Como eu disse, a gente já conseguiu equipamentos novos e eu espero muito que os vídeos daqui em diante sejam melhores para vocês. Eu ainda não tenho certinho o dia que eu vou postar os vídeos aqui para vocês. Por enquanto é tudo questão de teste. O YouTube é teste, então eu tô testando ainda os dias e formato de vídeos, cenários. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui, já deixem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desse estilo de vídeo com o microfoninho aqui, mais próximo assim, no bate-papo com vocês. Deixem também sugestões de vídeos novos, porque eu leio tudo, vocês sabem. Lá no Instagram também, pra quem não me segue, vai estar aqui pra vocês já deixarem também sugestões de vídeos, aproveitando me acompanha também no meu dia a dia. Lá nos meus stories eu posto bastante coisinha. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.